Graça e paz, igreja, boa noite. Nós estamos aqui no nosso culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Todos os nossos cultos são gravados, estão lá no nosso YouTube da igreja. Se você quiser compartilhar, ouvir novamente, leve a palavra do Senhor à frente. Está à disposição de todos os que querem ouvir. Nós vamos continuar estudando o profeta menor, Naum. O profeta cujo nome significa consolo. E nós vamos iniciar lendo Naum no capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2. Eu peço aos irmãos para que fiquem em pé, em reverência à palavra, aqueles que podem. Vamos ler lá Naum, capítulo 2. Naum 2 diz assim: O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai. Clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora? Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Derrama do seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor traga, Pai,
sabedoria, discernimento, entendimento a todos nós. Louvado e engrandecido seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Então, como dissemos a semana passada, Naum é um dos profetas menores. Seu nome significa consolo. Esse consolo, na verdade, é para Judá sobre a destruição de Nínive. Nínive é a capital da Síria e ela era um império muito poderoso. A Síria era um império muito poderoso. E esse capítulo que nós acabamos de ler descreve a profecia de Naum sobre a destruição dessa cidade. Mas ele não está falando para Nínive, ele está falando para Judá, justamente porque ele está consolando Judá. Judá foi uma cidade que sofreu muito na mão dos assírios. Os assírios, eles travavam grandes guerras e havia muito derramamento de sangue. Eles eram muito cruéis. E quando eles capturavam os guerreiros, quando não matavam, eles cegavam os guerreiros para que eles não fugissem, estando presos, né? Então, como eu falei a semana passada, essa é a cidade que Jonas foi até lá, muito a contragosto, né? Jonas não queria, mas ele foi até lá, e ele conseguiu muitos irmãos, muitos foram convertidos, mas essa conversão durou pouco. Nós estamos falando aqui 100 anos depois, e a Síria volta a ser, Nínive volta a ser a cidade que desolava tudo onde ela passava. O rei Assur, ele era muito conhecido, né? Era o rei do Império Assírio. E ele, aqui nós citamos leões, né? A palavra fala em leões. Cadê os seus leões? A leoa, os filhotinhos, os leõezinhos. Por quê? Porque a Síria, a Nínive, né, como capital da Síria, era uma cidade muito corajosa, de muita força. Então, o leão representava a Síria. Todos os lugares que você andava pela cidade, sempre tinha um leão, né? E o próprio rei Assur, ele mandou fazer uma estátua onde tinha o rosto dele, o corpo de leão e com asas, para mostrar toda a sua força e a sua coragem. E aí o Senhor está dizendo aqui, cadê os seus leões? Cadê os leãozinhos? Um dos hobbies dele era matar leões, caçar leões. Então, por aí a gente imagina o que era os assírios. Como eu disse, então no versículo 11, Deus fala dos leãozinhos como com ironia, porque está decretado o fim desse império assírio. Apesar de toda essa força que eu falei, apesar de toda a coragem, ela ia sumir, não ia mais existir. E isso realmente acontece, uma invasão em 612 a.C., acontece a invasão, ela sofre um ataque dos medos e dos babilônios, que se uniram e atacaram a Síria. E aí, a partir daí,
começa a decadência de Nínive e de toda a Síria. Possivelmente, né, nós não temos certeza disso, mas possivelmente Naum presenciou o começo do declínio da Síria, né, que ele profetizou antes, mas ele chegou a ver o começo do declínio. Em 612, quando os medos e os babilônios invadem a Síria, existe uma destruição, mas em poucos anos, e aí é só decadência, 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 e em poucos anos, como foi profetizado por Naum, a Síria está totalmente disseminada e nem o nome desse império sobrou. Tudo isso que nós falamos, a gente começa a pensar no Deus ao qual servimos, né? Dois aspectos são importantes. O primeiro deles é um Deus fiel, um Deus de fidelidade, um Deus que guarda a fidelidade à sua palavra, ao seu povo. Judá foi um povo, os israelitas, naquela época, sempre em desobediência. Iam e voltavam, pecavam, se arrependiam e voltavam. E Deus, ele sempre estava ali com a sua misericórdia, né, pronto para o seu povo. E esse é o povo escolhido. Então, independente do que acontecia, independente do que a Síria fez com Judá, Deus estava dizendo: eu vou restituir todo o seu sofrimento. E isso realmente aconteceu. Outro aspecto importante que nós vemos aqui é que Deus não faz acepção de pessoas, né? Essa mesma Síria que eu estou descrevendo é a mesma Assíria, a mesma Nínive como capital, que ele pediu para o profeta Jonas ir até lá, né? Então, assim, ao coração arrependido, seja quem for, seja onde você estiver, Deus está olhando o seu coração arrependido e é fiel a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus soberano, que ele não convive com o pecado. Então, quando a Síria, quando Nínive se deixou tomar pela sua vaidade, né, realmente eles se afastaram do Senhor, e aí o Senhor entra com a sua justiça. Nós sabemos que ele é soberano, que ele é justo, que ele é fiel, e os seus olhos estão sempre voltados para o seu povo, né? E aí o profeta Naum entra dizendo: eu sou o consolo. É esse o consolo que nós temos do Senhor. Independente de todo sofrimento, independente de tudo que passamos, aquele que está no Senhor, um dia verá a sua justiça. Amém? A gente sabe que Deus sempre ouve o clamor do justo, né? E isso nos conforta. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Oh, Pai, como o Senhor é soberano, como nós percebemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor.
Louvado e engrandecido seja o seu nome nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por sua fidelidade nas nossas vidas. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sempre com todos nós. Que o Senhor abençoe, Pai, todas as famílias desta igreja, Senhor. Abençoe cada homem, abençoe cada mulher, abençoe os nossos filhos, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sonda, Pai, os nossos corações. Senhor, só o Senhor conhece a cada um de nós, as nossas necessidades, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos nesse Deus misericordioso, amoroso e que está sempre com a justiça nas suas mãos. Obrigado, louvado e engrandecido seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém.